emergência em Catatumbo. Confronto entre ELN e ex-FARC desloca 36 mil na Colômbia. Condições climáticas favoráveis ao cultivo de coca tornam Catatumbo uma das áreas mais disputadas pelos grupos armados da Colômbia. Esse texto é do Redação, página 12, uma tradução da Ana Corbissier. E aí, Gui, quais os destaques da matéria? Então, essa região, Catatumbo, fica ali no norte da Colômbia, né? E está havendo, então, conflitos entre o Exército de Libertação Nacional, que é o ELN, e dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Então, por que está acontecendo isso, né? Essa região de Catatumbo, ela é rica em minerais e também tem condições muito favoráveis ao plantio de coca. Historicamente, foi uma região controlada pelo ELN, mas o texto afirma que houve um crescimento de dissidências das Farc na região, e aí, por conta disso, esses conflitos começaram. Começou em 16 de janeiro, desde então fala-se em 80 mortos, mas alguns veículos, inclusive, falam em 100 mortos, e principalmente 36 mil deslocados, né? Falando aí em relação ao impacto na população, que vão para regiões como Cúcuta, Ocanhã e Tibu. Então, esse deslocamento é um deslocamento de muitas pessoas que tem causado uma emergência, né? Uma crise humanitária, né? E por isso o Petro ele declarou comoção interna e emergência econômica no país, para que facilitasse tanto o controle, né, do fluxo de pessoas, como também a liberação de recursos para estar comprando alimentos, medicamentos, colchonetes, roupas. E aí, inclusive, tem nesse videozinho aí, né, algumas imagens aí sobre aí tá vendo algumas imagens sobre esses mantimentos aí que têm sido entregues à população que está se locomovendo aí por essas regiões. Tá mudo. Agora foi, né? Foi. Esqueci de ligar o microfone. Eu tava falando que, assim, sempre que eu vou ler essas matérias, eu sempre acho legal os termos que eles usam e que são diferentes dos daqui, né? E aí, estado de comoção interna, né? Que seria basicamente uma estado de alerta, né? Tipo, tá todo mundo aqui em alerta agora por conta do que tá acontecendo. E na Colômbia, ele reflete os desafios que o governo do Gustavo Petro enfrenta para buscar essa paz que praticamente assim uma marca de promessa de campanha do governo dele. A gente vai pacificar esse país aqui, todo mundo. E é marcado por décadas de violência, né, Gui? Não é uma coisa que começou ontem, e até por isso vai ter vira e mexe, assim, a gente vai ouvir falar sobre acabou, mas os dissidentes aqui arrumaram uma confusão, mas dá para entender, para vocês ficarem também mais cientes, não são tantas pessoas assim, tá? É uma coisa bem menor. A gente fala aí no texto, né, Gui, de 86 mortos, não tenho certeza se é esse o número. 80, assim, o nosso texto fala 80 mortos, mas tem veículos falando em 100 também já. Então, vamos jogar aí pra mais, né? Tipo, mais ou menos 100 mortos aí. Ainda, diante dos números que esses confrontos já causaram, é um número, assim, claro, alarmante, mas que não é dos maiores que já teve. E, apesar dos esforços aí para negociar do Petro com esses grupos armados, os recentes confrontos em Catatumbo mostram que o problema vai além de acordos formais. A disputa por territórios ricos em recursos e dominados pelo narcotráfico segue alimentando essa violência, especialmente nas regiões mais vulneráveis, onde a população sofre com abandono e desigualdade. Então, tipo assim, a gente vai ver praticamente uma imigração interna ali, pessoal correndo de um lado para o outro para tentar fugir desse fogo cruzado. Para além das medidas emergenciais, é preciso investir em soluções que realmente mudem as condições dessas áreas. Então, assim, essas áreas elas precisam ter uma maior proteção ali, governamental, e o Petro está ciente disso. Inclusive, vi uma declaração dele no Twitter falando sobre isso, de que ele tem ciência dos desafios, e a forma talvez seja incorporar esses grupos armados aposentados assim para fazer essa proteção de forma legal. Eu não sei como o Gui vê essa alternativa, mas talvez seja uma forma, já que o país também não tem lá grandes recursos, né, Gui, para fazer essa cobertura tão grande, né? Só para comentar ali, depois a gente acaba voltando nos comentários, tem uns que já passam em relação ao tema, né? O Uhum. Alberto Suassuna, ele diz que o Petro é o melhor presidente da esquerda na atualidade.
Olha, assim, sou suspeito para falar, porque eu admiro muito os discursos dele, a forma como ele age. Então, eu, eu tendo a concordar aí, ou está entre os melhores de fato. A Mariana Perereca, ela pergunta se o ELN e os ex-FARC são igual ao PCC, e eu, sinceramente, não saberia responder, até entrando aí no que o Jorge falou sobre alternativas, né? Fica difícil, assim, a questão das guerrilhas, né, e dos grupos armados na Colômbia é um assunto muito complexo, né? O Petro, para ter uma noção, ele classificou as ações do ELN como crimes de guerra, e o Antônio Garcia, que é o comandante do ELN, tem um texto dele publicado num outro veículo, dizendo que essas ações começaram porque houve descumprimentos dos acordos de paz, né? E também que há crimes que foram praticados e jogaram a culpa no ELN. Então é bem difícil, né, a gente determinar quem está certo, quem está errado nessa história, né? Mas fato é que, como o Jorge comentou, isso sim impacta essa tentativa do Petro de fazer com que haja essa paz total, né? De conseguir pacificar todos esses grupos, né? E, inclusive, além do confronto entre o ELN e as Farc, houve em Bolívar, na região de Bolívar, confrontos também do ELN contra o Clã do Golfo, né? Que é uma facção também. Então, é muito complicado, mas, né, só para voltar na pergunta da Mariana, não saberia dizer. Não saberia dizer se é a mesma coisa, enfim. Importante dizer também, né, Gui? Inclusive no texto fala disso, que esses dois grupos que entraram em conflito, um aceitou o acordo de paz e o outro não aceitou. Então, tem uma parte desses grupos que não literalmente aceitaram. Então, não é uma coisa simples, assim, chegar pro líder do grupo e falar assim, ó, você aceita a paz? E aí tem um monte de gente dentro desse grupo. Nem todo mundo vai aceitar de boa, né? Alguns querem ainda continuar na clandestinidade. E esse acordo firmado, ele pode demorar muito mais do que um governo ou dois governos, né, Gui? Ele pode. Depende muito também de quem vai ceder o Petro daqui a um tempo. Será que a pessoa que ceder o Petro vai continuar com essa ideia de acordo ou ele vai simplesmente falar, não, agora eu vou combater de novo? Vou entrar numa guerra contra eles? Porque, às vezes, politicamente, é o que dá mais voto. É engraçado pensar nisso, mas sim, quando você pega uma pessoa que fala assim, ó, eu vou acabar com o PCC e com o comando aqui de uma forma liberando drogas aqui para ser vendidas legalmente, assim eu vou sufocar eles no dinheiro. Nossa, pode ser uma ideia boa. Mas quando você faz o discurso Tarcísio aí, a gente vai matar os vagabundos, a gente vai enfrentar, chegar atirando, aí tem lá 100 mortes, aí ele joga, nem sabe quem é as pessoas, mas no imaginário popular foi tudo traficante. Então, esse discurso vende mais fácil. Então, não temos garantia de que depois de passado esse governo, eles vão continuar com essa política. Não tem nada que nos garanta isso.